Capítulo 2. Do tempo e do lugar dos atos processuais. Seção 1. Do tempo. Artigo 212. Os atos processuais serão realizados em dias úteis, das 6 às 20 horas. Parágrafo 1º. Serão concluídos, após as 20 horas, os atos iniciados antes, quando o adiamento prejudicar a diligência ou causar grave dano. Parágrafo 2º. Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis, fora do horário estabelecido neste artigo, observado o disposto no artigo 5º, inciso 11, da Constituição Federal. Parágrafo 3º. Quando o ato tiver de ser praticado por meio de petição em autos não eletrônicos, essa deverá ser protocolada no horário de funcionamento do fórum ou tribunal, conforme o disposto na Lei de Organização Judiciária Local. Artigo 213. A prática eletrônica de ato processual pode ocorrer em qualquer horário, até às 24 horas do último dia do prazo. Parágrafo único. O horário vigente no juízo perante o qual o ato deve ser praticado será considerado para fins de atendimento do prazo. Artigo 214. Durante as férias forenses e nos feriados, não se praticarão atos processuais, excetuando-se: inciso 1. Os atos previstos no artigo 212, parágrafo 2º. Inciso 2. A tutela de urgência. Artigo 215. Processam-se durante as férias forenses, onde as houver, e não se suspendem pela superveniência delas. Inciso 1. Os procedimentos de jurisdição voluntária e os necessários à conservação de direitos, quando puderem ser prejudicados pelo adiamento. Inciso 2. A ação de alimentos e os processos de nomeação ou remoção de tutor e curador. Inciso 3. Os processos que a lei determinar. Artigo 216. Além dos declarados em lei, são feriados, para efeito forense, os sábados, os domingos e os dias em que não haja expediente forense. Seção 2. Do lugar. Artigo 217. Os atos processuais realizar-se-ão ordinariamente na sede do juízo, ou, excepcionalmente, em outro lugar, em razão de deferência, de interesse da justiça, da natureza do ato ou de obstáculo arguido pelo interessado e acolhido pelo juiz.
Capítulo 2. Do tempo e do lugar dos atos processuais. Seção 1. Do tempo. Artigo 212. Os atos processuais serão realizados em dias úteis, das 6 às 20 horas. Parágrafo 1º. Serão concluídos, após as 20 horas, os atos iniciados antes, quando o adiamento prejudicar a diligência ou causar grave dano. Parágrafo 2º. Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis, fora do horário estabelecido neste artigo, observado o disposto no artigo 5º, inciso 11, da Constituição Federal. Parágrafo 3º. Quando o ato tiver de ser praticado por meio de petição em autos não eletrônicos, essa deverá ser protocolada no horário de funcionamento do fórum ou tribunal, conforme o disposto na Lei de Organização Judiciária Local. Artigo 213. A prática eletrônica de ato processual pode ocorrer em qualquer horário, até às 24 horas do último dia do prazo. Parágrafo único. O horário vigente no juízo perante o qual o ato deve ser praticado será considerado para fins de atendimento do prazo. Artigo 214. Durante as férias forenses e nos feriados, não se praticarão atos processuais, excetuando-se: inciso 1. Os atos previstos no artigo 212, parágrafo 2º. Inciso 2. A tutela de urgência. Artigo 215. Processam-se durante as férias forenses, onde as houver, e não se suspendem pela superveniência delas. Inciso 1. Os procedimentos de jurisdição voluntária e os necessários à conservação de direitos, quando puderem ser prejudicados pelo adiamento. Inciso 2. A ação de alimentos e os processos de nomeação ou remoção de tutor e curador. Inciso 3. Os processos que a lei determinar. Artigo 216. Além dos declarados em lei, são feriados, para efeito forense, os sábados, os domingos e os dias em que não haja expediente forense.